Estamos celebrando neste dia a memória facultativa de Santa Margarida Maria Alacoque. Ela viveu no século XVII, num tempo que a Europa sofria uma terrível heresia chamada jansenismo. É uma época então em que as pessoas, por causa desse padre Jansênio, acreditavam que Jesus teria morrido na cruz, ele teria salvado apenas alguns e não todos. Teria derramado seu sangue apenas pelos santos e não pelos pecadores. E qual é o problema disso? Qual é a consequência dramática disso na época e hoje, se nós acreditarmos nisso? E a gente olhar para o lado e ver assim: poxa vida, Jesus morreu inutilmente, porque não tem ninguém assim. Todo mundo está no pecado, pouca gente vai se salvar ou quase ninguém. Então o jansenismo estava tornando a igreja pesada. As pessoas estavam se afastando da igreja, dos sacramentos, não estavam mais comungando, também não estavam mais confessando, porque Jesus teria apenas morrido pelos santos, por aqueles que já se salvaram, um número determinado. Mas Jesus morreu por todos, a igreja vai definir isso. Tanto que na consagração eucarística o padre diz: todos e não muitos. Ele derramou o seu sangue por todos, todos. Por todos Jesus salvou, morreu por todos, ou melhor. Só que o que acontece? Essa santa então, a Santa Margarida Maria, ela vai ser uma grande apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Ela viveu ali, como eu falei, no século XVII. Ela morreu em 1690. Algum tempo depois vai surgir na igreja o apostolado da oração, hoje chamado de Rede Mundial de Oração pelo Papa. E Jesus revelou esta santa lá no final do século XVII, revelou as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Eu não vou trazer aqui as promessas, porque senão vai estender muito essa homilia, e eu quero falar também sobre outro tema nesta homilia. Mas o que importa aqui nós observarmos que esta santa, ela combateu a heresia do jansenismo, onde dizia que o que importava era um cristianismo inalcançável. Então as pessoas ficavam tristes, longe de Deus. Olhando agora para a liturgia de hoje, vamos pensar um pouquinho nesse Evangelho, capítulo 11 de São Lucas, o chamado 4 ais de Jesus. Ele começa aqui a descer duras críticas, a começar pelos fariseus. Ai de vós, fariseus, que dão o dízimo daquilo que vocês produzem, mas não são justos, não são santos. Não adianta a gente seguir a lei, por seguir a lei, e não querermos ser santos, sermos justos. Ai de vós, fariseus, que gostam dos primeiros lugares, que gostam de honras. O reino dos céus não é assim. Temos que nos colocar no último lugar, não nos primeiros lugares. Deus vai te colocar nos melhores lugares, mas não é a gente que tem que procurar Ele para mostrar para os outros: ó, eu sou melhor que os outros. Não é assim. Ai de vós, que são como túmulos. O que é um túmulo? É alguma coisa que lá dentro tem podridão. Aqui vamos entender uma coisa, meus irmãos: não adianta a gente ter uma aparência bonita, superficial, e um coração adoecido. Não adianta, um dia vai vir para fora aquilo que está dentro da gente. É de dentro do coração que vai vir aquilo que está na primeira leitura hoje, as obras da carne, as paixões, os pecados. Então a gente tem que procurar ter uma unidade entre nosso exterior com o nosso interior. E o mais importante é o nosso interior. É lá que Deus quer fazer morada, habitar na gente. Chama atenção que
os mestres da lei estavam escutando aquele discurso contra os fariseus, e aí o chapéu parece que serve para eles, e eles vão dizer: ah, Senhor, isso está nos atingindo também, parece que está falando para a gente também. E aí então Jesus vai dizer: então tá, pode pegar o chapéu que é para vocês. Vocês, ai de vós, mestres da lei agora, que colocam cargas nos outros, mas não são capazes de mover um dedo para carregar aquilo que colocam no ombro dos outros. Veja, meus irmãos, não adianta a gente querer impor aos outros uma coisa que a gente não está vivendo. Primeiro temos que viver do interior da nossa vida, para depois a gente poder cobrar. Como é que eu vou cobrar alguém se eu não vivo? É muito feio fazer isso. Ai de vós que age assim. E depois então, na primeira leitura, nós temos a carta aos Gálatas. São Paulo, ele vai falar aqui das obras da carne, 15 obras da carne, e depois 9 frutos do Espírito Santo, que na verdade a tradição da igreja compõe 12 frutos do Espírito Santo. O que são as obras da carne? São os frutos podres de uma vida pecaminosa, de uma vida longe de Deus. Quem sabe apenas uma aparência superficial, bela, mas dentro de um coração transviado, cheio de vícios, vai vir para fora um dia. E quais são essas obras que a gente ouviu? Fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, que são brigas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias. E vai dizer São Paulo, e outras, etc., porque são muitas obras da carne. Estes que cometem essas obras, que produzem essas obras da carne, vai dizer São Paulo, não herdarão o reino de Deus. Quem viver do pecado vai colher o fruto da condenação. Por outro lado, aqueles que produzem as obras do Espírito, esses vão adentrar o reino de Deus, o reino dos céus. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Se o fruto está podre, está estragado, está doente, é porque a árvore está estragada, está doente. Agora, se o fruto está sadio, a árvore está sadia. E a árvore aqui é a nossa vida. E o fruto são nossas obras. Quais são então os frutos do Espírito, ou as obras do Espírito? Caridade, alegria, paz, longanimidade, que significa não murmurar, benignidade, que significa a gente fazer o bem para alguém, mesmo que essa pessoa não nos peça, porque se ela nos pede é bondade, mansidão, continência, e depois mais 4 que não aparece aqui na carta, mas a tradição também vai trazer, que é a fé, paciência, modéstia e castidade. Se nós estamos produzindo esses frutos, é sinal que a gente está numa vida no caminho de Deus. Quer dizer que o nosso interior está sendo trabalhado e está vindo para fora. O que importa aqui não é a gente ter uma aparência de bondade, tem que ter um coração bom. Às vezes tem pessoas que dizem assim, o que importa é ter um coração bom, mas por fora pode fazer o mal. Não tem como isso. Tem pessoas que dizem assim, sobre o casamento, o bem casado é aquele que vive, dando a entender que casar é uma coisa ruim. Não é assim, a gente tem que ver as duas coisas, o interior, mas também o exterior. Buscar o sacramento e ter uma vida santa no casamento, entende? Tudo isso. Ter uma vida então limpa por dentro e por fora. Não achar que somente por fora ou somente por dentro. Isso são ideologias. E na igreja a gente sempre tem a verdade que está no meio, não aquela que vai para um extremo. O que vai para um extremo normalmente é uma ideologia. Então que a gente tenha uma fé pura, uma fé santa, e tenhamos o testemunho, o exemplo dos santos, como Santa Margarida Maria Alacoque, que combateu o jansenismo, que achava, como disse, que a religião era só para os perfeitos. Não, a religião, a salvação é para todos, principalmente para os pecadores.
Mas os pecadores, eles têm a obrigação de sair do pecado. E Jesus morreu para isso, para nos tirar do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.